Saudações investidores, bem-vindos ao curso básico de Trading para iniciantes. Em um minutinho eu já vou colocar o curso para vocês, mas eu vou passar 2 slides aqui só para te explicar um pouquinho do objetivo desse curso e o que a gente espera te entregar. Esse é um curso realmente para tirar você do zero, para quem não sabe nada de trading, já começar a entender um pouco mais dos vídeos aqui do canal. Ele é um curso que vai ser voltado para o Bitcoin e para as criptomoedas. Um curso extremamente rápido, com pouco mais de 30 minutos, mas extremamente importante. Tá? É um conteúdo essencial, não somente para iniciantes, mas até mesmo para pessoas mais experientes no mercado, para você comparar as suas definições de análise técnica, de trading, de análise de sentimento com as minhas, e você ver o que faz sentido para você. Passando no temário rapidamente desse curso, vão ser 5 aulas apenas. A primeira, te passando os meus conceitos de análise técnica, que são conceitos bem básicos, mas têm insights importantes. A segunda, análise de sentimento, o grande diferencial da investidor moderno e da Belo Trade. Na terceira, a gente fala sobre o trading, os tipos de trading e como você pode escolher qual é o trading ideal para você, de longo prazo, de curto prazo, às vezes você é um scalper. A quarta aula, talvez a mais importante, sobre gerenciamento de risco, né? Que é onde a gente vai usar de maneira eficiente todos os conhecimentos até então do curso. E para finalizar, a gente fala um pouquinho sobre o criptomercado, conceitos e frases importantes que nós temos no mercado para você ficar mais por dentro de tudo nesse mundo das criptomoedas. A duração é de apenas 38 minutos, eu espero que vocês gostem. Bem-vindos a uma aula extremamente importante sobre análise técnica. E qual é a nossa definição dela? A análise técnica é o estudo da movimentação dos preços e, principalmente, de como as pessoas se comportam com essa movimentação. O principal objetivo da análise técnica não é tentar prever o futuro, porque sabemos que isso é impossível. O nosso objetivo aqui vai ser estimar as probabilidades desse futuro e entrar em operações somente quando temos grandes chances de vitória. Nós vamos entrar quando tivermos as probabilidades a nosso favor. Então, em toda operação, eu vou cobrar de vocês. Qual é a minha chance dessa operação ser vencedora ou perdedora? Porque, pasme, você não vai acertar todas as operações. Não existe fórmula milagrosa e você não vai ganhar 2% todos os dias. O que eu vou te ensinar é ter consistência para ganhar no longo prazo. Estamos confiantes de que, com o curso da Investidor Moderno, todos os indicadores gráficos e técnicos que nós iremos te dar, você conseguirá vencer no mercado. Vamos muito além somente de te ensinar dezenas de indicadores gráficos e técnicos. Eu vou fazer você entendê-los. Não quero que você grave, quero que você aprenda. Isso é extremamente importante. Porque depois, quando você entrar no grupo prático, você vai aplicar isso no dia a dia e perceber que o mais importante é entender a lógica e o contexto para aplicá-las em cada situação. Porque dá para ganhar dinheiro. Tendência, gerenciamento de risco e probabilidade. Para abordar esses temas, vamos fazer uma comparação a um jogo de cartas, como por exemplo o pôquer. Ninguém sabe para onde o preço vai, assim como ninguém sabe a próxima carta. Fique com essa cena aí do filme Um Lobo de Wall Street para você entender melhor o que eu estou falando. Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers. Right? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? Fugazi, it's fake. Yeah, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. No pôquer, que já é considerado um esporte por sinal, nós podemos estimar as probabilidades das próximas cartas de acordo com aquelas que já saíram. No mercado é mais ou menos a mesma coisa. Olhar o passado para tentar prever o futuro normalmente dá certo. É isso que consiste as dezenas de indicadores de análise técnica e de sentimento que aprenderemos no curso. Uma ótima notícia: no mercado é ainda melhor do que em qualquer jogo. Por quê? A próxima carta do pôquer, por exemplo, ela é aleatória. O mercado não.
A psicologia das pessoas se repete em todos os mercados, incluindo o criptomercado. É isso que veremos em diversas teorias, como a teoria de Down, de Elliott, de Wyckoff. Antes de entrar a fundo em qualquer uma dessas teorias, eu já vou te apresentar a coisa mais importante no mercado. É a tendência, qual gastaremos um módulo inteiro falando sobre ela e onde eu vou te provar que uma coisa que está caindo tende a continuar caindo e outra que está subindo tende a continuar subindo. É só você olhar as últimas tendências bem definidas do Bitcoin. 2017, 1.000 até 20 mil dólares. 2018, 20 mil a 3 mil. 2019, 3 mil e chegamos até 14. Então, na maioria dos nossos trades, nós estaremos a favor das tendências. E dessa maneira, as probabilidades estarão do nosso lado. Ainda temos outros dois pontos que nos auxiliam a ganhar dinheiro no longo prazo: as probabilidades e o gerenciamento de risco. Nós só entramos numa operação quando a probabilidade estiver do nosso lado. E nós sabemos que sempre há uma distribuição de probabilidade. Como, por exemplo, um jogador de pôquer que entra com uma mão muito forte no começo do jogo não garante que no final ele sairá vencedor. É necessário ter uma estratégia e um gerenciamento. Se você não seguir muito bem isso, você não vai conseguir ganhar no longo prazo. Você não vai acertar e ganhar em todos os trades. Assim como um jogador de pôquer, mesmo com as melhores cartas possíveis antes do jogo, de vez em quando não vence. Mas pensa comigo, se você sempre entrar em trades bons, com uma boa estratégia, com um bom gerenciamento de risco, a sua probabilidade de vencer no longo prazo aumenta muito. Então, o objetivo do curso vai ser sempre te municiar com pares de as, com a melhor mão antes do jogo no poker. Dessa maneira, você vai acertar a maioria dos seus trades e vai ter consistência no longo prazo. E não pense que só o par de as, uma estratégia vencedora, vai te fazer vencer no mercado, porque isso não é verdade. O gerenciamento de risco é ainda mais importante do que a estratégia. É ele que, aliado a uma psicologia forte, nos permitirá ter lucros no longo prazo. O sentimento do mercado refere-se à atitude geral dos investidores em relação a um determinado criptoativo. É o sentimento ou a psicologia de multidão, como revelado através da atividade da movimentação do preço desses criptoativos negociados no mercado. Os preços crescentes indicam um mercado de alta, um bull market, e os preços decrescentes indicam um mercado de baixa, um bear market. E como compreendemos esse sentimento do mercado? O sentimento do mercado nem sempre é baseado em fundamentos. Day traders e analistas técnicos confiam no sentimento do mercado, pois ele influencia os indicadores da análise técnica que eles utilizam para medir e lucrar as movimentações do preço no curto e no longo prazo. O sentimento do mercado também é muito importante para investidores que gostam de negociar na direção oposta do consenso predominante, das sardinhas. Dessa maneira, iniciando operações como se fosse uma instituição ou uma baleia. Por exemplo, se está todo mundo comprando, nós gostaríamos de vender. E se está todo mundo vendendo, nós gostaríamos de comprar. Mas muita calma nessa hora, porque a gente vai estudar vários indicadores e entender melhor como que isso funciona. Com esses indicadores, nós também seremos capazes de encontrar criptomoedas que estão supervalorizadas ou subvalorizadas. A emoção dita a movimentação dos preços no mercado das criptomoedas. E a cada dia que passa, eu percebo que ela é mais importante nas minhas análises, explicando a movimentação dos preços de maneira muito mais precisa do que qualquer outra teoria que eu já ouvi falar. A de Elliott, a de Down, a de Wyckoff. Todas as teorias, para mim, estão em pontos secundários em relação ao sentimento e à emoção no mercado das criptomoedas. Por que dá para ganhar dinheiro com análise de sentimento? Nesse vídeo vamos falar sobre psicologia, aversão ao risco e manipulação de mercado. Eu não vou só te dar aquele curso padrão de gerenciamento de risco, porque eu sei que o nosso criptomercado é completamente diferente. Você vai aprender
Tudinho sobre psicologia, relação risco-ganho, stop e alvo. Isso sim, é importantíssimo, mas eu sei que é o básico e muitos já fizeram. O principal aqui do curso vai ser como utilizaremos todas essas regras e psicologias ligadas ao criptomercado para ganhar dinheiro, ou mais importante, não perder. Nós tiraremos vantagens do medo, da ganância e das manadas. E muito disso tem a ver com o conceito de aversão ao risco, que é um comportamento humano quando exposto à incerteza. As pessoas estão dispostas a pagar para se livrar da incerteza. E todos os mercados são regidos por essa incerteza e suas decisões muito mais ainda. Essas decisões, muitas vezes, são emocionais e irracionais, como veremos a seguir. Vamos desenhar e exemplificar melhor a ideia dessas irracionalidades: aversão ao risco, ganância e medo. Primeiramente, aversão ao risco. Você estaria disposto a arriscar perder ou dobrar todo o seu capital em um jogo com 50% de probabilidade para cada lado? Quanto você daria para não participar desse jogo? Tenho certeza que você não aceitaria, apesar do resultado ser um jogo justo. Você tem a mesma chance de perder tudo ou de dobrar o capital. O valor esperado é o valor justo. Eu vou além. E se fosse para triplicar o seu capital? Você estaria disposto a participar desse jogo? Agora, o valor esperado seria muito mais vantajoso para você e eu aposto que mesmo assim você não estaria disposto a arriscar, a participar desse jogo devido a essa incerteza e possível perda de todo o seu capital. Esse é o primeiro ponto irracional que abordaremos de maneira operacional um pouco mais para frente. Vamos falar agora de alguns conceitos de economia comportamental. A ganância, muito vista no criptomercado, o medo, mais visto ainda, e a diferença das pessoas ao lidar com o dinheiro das perdas e o dinheiro dos ganhos. O medo é muito bem caracterizado no criptomercado, tanto quanto o preço está subindo, tanto quanto ele está caindo. Quando estamos subindo, as pessoas têm medo de ficar de fora. O FOMO, que vamos além de entender o que ele é, olhar operacionalmente como ele funciona. Já quando o preço está caindo, nós temos o FUD e o desespero das manadas, que fazem o preço descer muito, dando ótimas oportunidades para os nossos trades. A ganância também pode ser vista no criptomercado em um dos principais erros dos traders. O foco, o fear of cashing out, medo de realizar, medo de colocar o lucro no bolso. Isso não pode acontecer, mas infelizmente é o que mais acontece no criptomercado e nós vamos tirar proveito disto. Por fim, um aspecto da economia comportamental que dita que a dor de você perder dinheiro é muito superior ao ganho de você ganhar a mesma quantia de dinheiro. E isso, na psicologia de um trader, é algo extremamente prejudicial. Porque o que acontece? As pessoas realizam os lucros antes de chegar no alvo e as pessoas não colocam stop. Por quê? A perda para elas, uma hora vai voltar. E o alvo delas sempre é pouco. Porque as pessoas têm dificuldade em aceitar essas perdas, em deixar seus stops, em serem estopados. Então, muitas pessoas, às vezes, são liquidadas por não terem capacidade de colocar o stop, como a gente vai ver em módulos mais para frente. Isso também acontece aos alvos e objetivos dos nossos trades, pois sempre queremos sair com um lucrinho, tirar o nosso risco, tirar a nossa incerteza da situação. Por isso, todas essas situações comportamentais da psicologia humana serão utilizadas por nós para rentabilizar o nosso capital. E como que nós vamos fazer isso? Todas essas irracionalidades, aversão ao risco, medo, ganância, são um combustível para um mercado manipulado e explorado pelas grandes instituições, as baleias. É visível que o mercado está simplesmente passando o dinheiro dos pequenos trades, as sardinhas, para as grandes instituições. Nós vamos fazer os trades como instituições e nós vamos tirar o dinheiro das sardinhas. Se você tem algum problema com isso, para esse curso agora, porque estamos aqui para ganhar dinheiro e não para fazer caridade. E eu sinto muito que mais de 90% dos traders perdem dinheiro no criptomercado e vão desistir.
Meu objetivo aqui é fazer você ser um dos 10%, fazer você ser um trader de sucesso. E um dos principais meios de se fazer isso é fazendo os trades como instituições e pegando o dinheiro das sardinhas que estão errando constantemente no criptomercado. Podemos até não ter os capitais das grandes instituições, mas com a análise de sentimento nós identificaremos quando elas estão entrando no mercado e entraremos juntos, para, pelo menos em probabilidade e em porcentagem, a gente ter lucros muito parecidos com essas grandes instituições que são, sem dúvidas, quem ganha mais dinheiro no criptomercado. Já falamos que nosso objetivo será fazer o que as instituições fazem, mas o que elas fazem? Elas simplesmente olham os erros que muitos traders inexperientes cometeram e estão fazendo no momento. E elas fazem justamente o contrário. Ou seja, se muitos traders compraram no lugar errado, elas vão vender. Se muitos traders venderam no lugar errado, elas irão comprar. Elas se aproveitam da ganância e do medo das sardinhas. E isso é meio complicado de entender. Se está todo mundo comprando, por que eu devo vender? Pensa em uma sala que tem 100 pessoas e todo mundo, todas as sardinhas delas já compraram. O ativo, o criptoativo pode ir mais alto? Não, ele está sobrecomprado. A demanda por ele já chegou ao seu pico e ele não pode mais subir. Isso acontece em todos os tempos gráficos, desde 1 minuto até em tempos gráficos de anos, como a subida até os 20 mil dólares. Os grandes capitais precisam dessa liquidez. Ou seja, por esses grandes capitais terem muito dinheiro, eles precisam que os traders inexperientes vendam ou comprem nos locais que vão dar essa liquidez para eles. Por isso, por muitas vezes, eles manipulam o mercado para fazer os pequenos acreditarem a entrar em momentos que normalmente são péssimos momentos para entrar. Infelizmente, esses traders inexperientes quase sempre acabam estopados ou liquidados. Veremos que, em todo o curso, a movimentação do mercado é determinada exatamente por esses erros dos inexperientes e onde mais pessoas perdem dinheiro vai ser onde nós vamos ganhar. Dessa maneira, nós iremos maximizar nossos lucros e minimizar nossos riscos. No curso, além de toda a lógica e psicologia, vamos aprender mais de 15 indicadores e várias estratégias, aprendendo onde iniciar, realizar e desistir dos nossos trades. Tudo isso atuando como uma instituição, pensando como uma instituição e ganhando como uma instituição. O trading é uma prática de compra e venda de ativos em diversos mercados, no nosso caso, no criptomercado, que utiliza da análise técnica, análise de sentimento e outras análises para ganhar na variação de preços destes ativos. O objetivo do curso é te transformar em um trader profissional, onde você vai diariamente realizar operações de trading em busca do seu lucro. Tipos de trading. O trading é dividido em algumas subclasses que dependem do tempo demandado da operação. Ou seja, quanto tempo eu fiquei comprado ou quanto tempo eu fiquei vendido. A gente divide em Position Trade, Swing Trade, Day Trade e Scalp. No curso nós vamos aprender todas essas formas de fazer os trades e vamos passar estratégias específicas para cada uma delas. O Position Trade é o período onde mais tempo é gasto na operação. Por isso, no Bitcoin, nós olhamos gráficos semanal e diário para realizar esses Position Trades. Em especial, o diário, que capta muito bem a tendência primária do Bitcoin. No Swing Trade, nós já ficamos bem menos tempo em nossas operações. Elas variam aí de mais de um dia até, no máximo, algumas semanas. No Bitcoin, eu gosto de utilizar o tempo gráfico de 8 horas, 4 horas em 1 hora, com destaque especial para o 4 horas, que mostra para mim a perspectiva do criptoativo naquela semana e como eu devo me posicionar em relação a ele. Day Trade duram menos de 24 horas e são as operações onde eu faço mais jogadas.
É onde eu encontrei uma melhor relação risco-ganho para operar diariamente. Para o Day Trade, eu gosto muito do tempo gráfico de 15 minutos. Na minha opinião, é onde a gente consegue ver a primeira reversão que é válida para o Bitcoin. Então, o Day Trade a gente vai aprender diversas estratégias aqui no curso. Espero que vocês gostem. Por fim, o Scalp, que talvez seja o mais arriscado, o mais difícil, mas com certeza é aquele onde dá para ganhar mais dinheiro. O Scalp pega variações no curtíssimo prazo. E nós utilizamos no Bitcoin os tempos gráficos de 5 minutos e 1 minuto. Detalhe que, além da análise técnica, uma análise de sentimento se diz muito importante para os scalps. Vamos aprender também diversas estratégias vencedoras para esse tipo de operação, onde a gente também gosta de alavancar o capital muitas vezes. Long e short. O que são essas palavras tão faladas em todos os mercados, inclusive o das criptomoedas? Long e short são as possibilidades de operações que nós temos em nosso trading. Nós podemos longar um ativo ou shortar um ativo. Quando longamos, estamos apostando na alta, e quando shortamos, estamos apostando na baixa. Mas qual que é a definição de long e short? O que está acontecendo quando iniciamos uma dessas duas operações? Em nosso caso, nessas operações, nós estamos alugando um criptoativo e ganhando na sua valorização. Ganhando ou perdendo, né? Importante notar que esse aluguel existe uma taxa envolvida, principalmente quando nós trabalhamos com alavancagem, que será o próximo tema abordado aqui. A alavancagem financeira, de maneira simples, é o ato de pegar muito capital emprestado. Ou seja, deixamos um criptoativo como garantia e podemos alugar várias vezes o valor desses criptoativos para realizar operações de long ou de short. Trabalharemos com duas exchanges aqui com alavancagens diferentes. A Binance, onde podemos alavancar no momento 2 vezes, provavelmente isso vai mudar e aumentar no futuro, e a BitMEX, que podemos alavancar o capital por incríveis 100 vezes. Essa alavancagem é algo extremamente complexo, extremamente difícil de mensurar e que nós teremos que ter muita experiência para começar a fazer operações muito alavancadas. Então, atenção ao curso, que vamos falar muito operacionalmente de como funciona essa alavancagem e quando você vai estar preparado para realizá-la e intensificar, maximizar os seus lucros. Vamos falar agora sobre a realização. Pelo menos esse conceito ligado ao nosso curso e aos nossos trades. A realização nada mais é do que sair de uma operação de long ou de short. Nós podemos sair no lucro ou até mesmo no prejuízo. E por que esse conceito é importante da gente passar para vocês? Porque diversas vezes falaremos, realizei em tal ponto, vou realizar ali. E muitas vezes essa realização é antes do alvo, igual já falamos sobre o perigo disso. Outras vezes ela é abaixo da nossa entrada, já que a situação do mercado mudou, do nosso mercado que é dinâmico. E outras vezes essa realização é até depois do nosso alvo. Ou seja, com os nossos indicadores a gente conseguiu maximizar nossos lucros além do alvo que a gente tinha pensado. Então, o conceito de realização é importante e vocês vão aprender ele muito melhor operacionalmente. Esse tópico é o mais importante para o sucesso no trading de criptoativos. Eu diria que o gerenciamento de risco e a psicologia por trás dele são mais importantes do que a estratégia empregada, mesmo que a sua estratégia seja extremamente vencedora. Então, muita atenção nos próximos minutos, onde nós vamos passar conceitos básicos de gerenciamento de risco e psicologia que você precisa saber. Detalhe que, depois de passar esses conceitos básicos, nós iremos para o gráfico mostrar isso operacionalmente, ok? Então vamos lá. Eu sei que muitos já querem começar a aplicar as estratégias e tentar ganhar dinheiro. Mas vamos aos fatos. Você só vai começar a ganhar depois de ter um gerenciamento de risco e psicologia bem alinhados.
Até podemos dominar a análise técnica e de sentimento perfeitamente, mas sem a disciplina presente nesse tópico, você não vai durar no criptomercado, muito menos conseguirá ter sucesso no longo prazo. O mercado das criptomoedas não é simples e nem facilmente previsível. A análise técnica ou de sentimento não faz milagres. Ela só nos permite ter o conhecimento para aumentar consideravelmente as nossas probabilidades de sucesso. Mas ela nunca nos dará certeza de nada. O mais importante aqui no módulo é você entender como proteger seu capital quando o mercado não faz o que você tinha esperado. Vamos te ensinar a ganhar muito quando você acertar e perder pouco quando você errar. Metas e saber parar. É interessante e importante ter metas diárias acessíveis e motivadoras, ao mesmo tempo que também é importante saber quando parar, pois um dia ruim pode acabar com uma semana, um mês, um ano, todo um trabalho. A entrada é o início de um trade, sendo ele de short ou de long. Nós só deveremos fazer uma entrada quando identificamos que as probabilidades estão a nosso favor. Antes de realizar a nossa entrada, nós já devemos saber e pré-estabelecer onde será o nosso stop e o nosso alvo, pois dependendo da configuração dos dois, a gente não pode nem pensar em fazer a nossa entrada. Mas vamos lá, o que é stop e o que é alvo? Stop é a mais importante ferramenta do trading. Basicamente, ele dispara uma ordem de venda ou compra caso o mercado não faça o que você acredita. Ou seja, ele é o ponto onde admitimos que erramos a operação e estamos em busca de proteger o nosso capital para não perder mais. Já o alvo é a segunda ferramenta mais importante do trading. Basicamente, ele dispara uma ordem de venda ou compra caso o mercado faça exatamente aquilo que a gente acreditava. Ou seja, ele é o ponto onde realizamos o nosso lucro de uma operação. É importante ter alvos realistas e uma relação risco-ganho com stop, como veremos a seguir. Lembre-se, proteger seu capital é muito mais importante do que ganhar dinheiro. Relação risco-ganho ou risco-retorno. Para fazer trades rentáveis é necessário que tenhamos uma boa relação dessas. Nenhum trader acerta todas as suas jogadas. E muitas pessoas julgam que é necessário colocar um número arbitrário nessa relação risco-ganho para dar certo. Por exemplo, 2:1, 3:1. Para o mercado das criptomoedas, julgamos mais interessante você entender a relação de acertos que você está tendo naquelas operações e adequar isso de maneira que maximize os seus ganhos. Nós não queremos deixar nada engessado aqui para você, uma regra arbitrária que, de acordo com o contexto, você pode ou não seguir. Nossa única recomendação é que você nunca deixe uma relação risco-ganho inferior a 1:1, pois essa relação inferior a 1:1 mostra que você tem que acertar mais trades do que errar, o que deixa uma pressão muito grande nas suas costas. Mas e se eu encontro uma situação extremamente positiva da análise técnica e de sentimento, mas que tem uma relação risco-ganho inferior a 1:1? Eu diria que, principalmente para você, trader iniciante, nem pense em fazer entrada. Às vezes, não operar é operar. Operações assim são extremamente arriscadas e nós veremos em módulos operacionais do gerenciamento de risco como podemos fazer isso quando tivermos experiência. No começo, leve isso como regra. No mínimo, uma relação risco-ganho 1:1. Resiliência. Essa é uma qualidade essencial em todos os traders. Porque eu sei, principalmente você que está começando, você vai errar, você vai fazer umas cagadas, às vezes o mercado vai contra você, às vezes você vai ser caçado pelas baleias, você vai ser manipulado. Então, não fique triste com as suas perdas. Elas vão acontecer e elas vão ser parte do seu aprendizado. A importância da resiliência é você não desistir, você continuar aprendendo e operando. Caso na primeira perda forte você desista, você coloca tudo o que você aprendeu de escanteio e não pensa que as coisas que você viu no curso e ainda vai ver estão ligadas à probabilidade. E que se você fizesse aquela mesma operação que estava correta,
Você vai acertar ela mais do que errar. Então é importante você ter essa resiliência, você não desistir de operar. Eu, pessoalmente, já desisti algumas vezes quando eu comecei no mercado das criptomoedas em 2016 e 2017. Eu diversas vezes vendi o Bitcoin quando ele estava 5 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares. E simplesmente fiquei triste, fiquei dias sem operar. Porque o Bitcoin continuou subindo. Se eu tivesse ficado acordado, esperando pontos de recompra, eu teria hoje muito mais Bitcoins do que eu tenho. Então, é uma característica que falar aqui é muito mais fácil, mas que é a mais importante, ao meu ver, no mercado das criptomoedas. Depois de 2017, eu aprendi que todos os dias eu tenho que operar, independente de como foi o dia anterior, independente se eu perdi, se eu ganhei, todos os dias eu estou lá operando. Isso que vai dar a consistência que eu alcancei aí no final do ano de 2017, no ano de 2018 e nesse ano de 2019 e que você também vai alcançar. Vamos falar agora sobre algumas regras e concepções que temos a respeito dos stops e dos alvos. Primeira regra, nunca mudar seu stop. É importante ser fiel ao seu stop e não descê-lo, subi-lo de acordo com o que o mercado fez. Porque você colocou ele lá por algum motivo. E se você continuar descendo ele à medida que o mercado vai indo contra você, isso não vai dar certo no longo prazo, tá bom? Eu sei que você vai fazer isso quando você for inexperiente, mas eu tô falando e acredita em mim, você vai perder no longo prazo. Quando você abaixa o seu stop, as probabilidades estão contra você. Pensa nisso. Pensa que você, tudo no curso aqui, faz pra gente viver a favor e tradar a favor das probabilidades. Você abaixando o stop, você está fazendo exatamente o contrário. Então, não abaixe seu stop. Stop é sagrado. Em relação ao alvo, nós já temos uma concepção um pouco diferente que é refletida na nossa regra. Só mudar o alvo em caso de situação extrema. Lembre-se de que à medida que o preço vai chegando mais próximo do seu alvo e vai assumindo a tendência que você previu, maior fica a sua probabilidade desse alvo ser batido. Na maioria das vezes que você sai antes do alvo, você está tomando uma decisão baseada na emoção e não na razão, que matematicamente, em relação às probabilidades, não faz sentido. É exatamente o contrário que a gente falou aqui em relação aos stops. Porém, depois de anos sem mexer os meus alvos, eu percebi que o mercado é dinâmico e a gente não pode ter foco. Muitas vezes, realizar e sair de uma operação antes do alvo é matematicamente interessante. Por isso, eu desenvolvi uma estratégia para realizar as minhas operações. E a gente vai ver sobre ela nas próximas aulas. Detalhe, só devemos mexer em nossos alvos em momentos que as informações mudaram completamente e não são mais válidas. Cuidado! Às vezes buscamos encontrar situações nos gráficos só para realizar o nosso lucro e sair do mercado mais cedo. Por isso, é extremamente perigoso mexer nos alvos, mas, como eu já disse, ao longo dos anos eu percebi que o mercado sendo tão manipulado e dinâmico, isso é necessário. Mas acalme-se, nós vamos falar muito sobre isso operacionalmente e mostrar para vocês a nossa estratégia para realizar as nossas posições. O stop e o alvo devem ser condizentes com o tempo gráfico do trade. Isso é um erro muito comum nos traders, não só do mercado de criptoativos. Por quê? Por exemplo, no começo, muitas vezes eu operava tempo gráfico diário, onde os nossos alvos são gigantes, de 10, 20, até mais por cento. E diversas vezes eu saía com 2, 3, 5%, não respeitando essa regra. Devemos definir os nossos alvos de acordo com a tendência que estamos olhando do tempo gráfico. Essa é uma das regras que ninguém gosta de escutar, mas eu chamo ela de regra do loss. O quanto você está disposto a perder do seu capital. Não arrisque mais do que aquilo que você está disposto a perder, pois principalmente no começo você provavelmente vai cometer uma série de erros que eu já cometi e que todos os traders profissionais já cometeram. Então aloca aí um capital para você
entender como funciona a dinâmica do mercado e você sabendo que no começo você deve perder um pouquinho. É claro que tanto o curso quanto a mentoria vai servir para a gente tentar fazer você já começar ganhando, já terminar o curso e já começar a ganhar todos os trades. Mas a experiência mostra que a maioria dos trades demoram um pouquinho para entender essa dinâmica do mercado e começar a ganhar. Então, aloque aquilo que você está disposto a ganhar e eu recomendo fortemente que no começo você comece operando pouco capital. Essa última regra é extremamente importante. Ela diz: siga o seu trade system, siga todos os métodos e estratégias traçados por ele à risca. Isso é extremamente importante, pois eu vejo muitas pessoas mudando de trade system a cada 5 dias, a cada dia, a cada semana, e não é assim. A gente tem que bolar um trade system bom e temos que segui-lo. Temos que dar tempo para as probabilidades fazerem o papel delas nesse trade system e se mostrarem que é um trade system vencedor ou não. Então, muita calma ao avaliar um trade system e você precisa segui-lo à risca. O mercado dos criptoativos é muito diferente dos mercados tradicionais. Nessa aula apontaremos os principais conceitos do criptomercado e as diferenças que ele tem com os mercados que a maioria dos investidores estão acostumados. Exchanges. As exchanges são onde nós compramos e vendemos as nossas criptomoedas. No mercado tradicional, isso é conhecido como as corretoras. E as exchanges, elas são muito melhores, por alguns motivos. Primeiro, elas estão funcionando 24 horas por dia, elas estão em todos os lugares do mundo, ou seja, eu posso operar em uma exchange de Hong Kong, da China, dos Estados Unidos, e elas são extremamente rápidas e eficientes ao realizar as ordens. Pelo menos as melhores e as que a gente vai aprender aqui. A Binance e a BitMEX. O mercado nunca dorme. O mercado das criptomoedas e suas exchanges ficam ligadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. No Natal, no Ano Novo, você liga seu computador, você pode trabalhar nelas, elas estão ligadas 24 horas sempre. Isso é muito bom, pois dessa maneira nós conseguimos fazer o nosso próprio horário e trabalhar a hora que quisermos. A volatilidade do mercado das criptomoedas é superior à do mercado de ações e forex. Essa característica é extremamente importante, pois ao mesmo tempo que ela é uma grande ameaça, ela também é uma grande oportunidade. Se soubermos operar com gerenciamento de risco adequado, nós poderemos tirar proveito dessa volatilidade para fazer nossas operações. A volatilidade média do Bitcoin é bem superior das ações e nem se fala das altcoins. As altcoins têm volatilidades incríveis e no curso você vai aprender a se beneficiar dessa característica importantíssima do criptomercado. Há várias expressões e palavras muito importantes no criptomercado. Na próxima aula aprenderemos cada uma delas e por isso focaremos aqui em 8. FOMO, FUD, foco, bullish, bearish, satoshis, market cap e capitalização. O FOMO, ou Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Acontece quando os preços do Bitcoin ou de outro criptoativo sobem muito e as pessoas, as sardinhas, entram desesperadas, sem nenhuma estratégia, sem nenhum embasamento técnico. Nunca podemos ter FOMO. Outra expressão extremamente importante é o foco, ou Fear of Cashing Out, que nada mais é quando o preço sobe muito e temos dificuldade em aceitar os nossos lucros. Nós temos medo de sair do mercado, medo de pegar o lucro e colocar no bolso. Nunca podemos ter foco. FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, ou medo, incerteza e dúvida. Acontece quando agentes mal intencionados divulgam notícias, muitas vezes falsas, para se beneficiar disso, causando pânico no mercado e fazendo muitas vezes as sardinhas venderem em pontos extremamente errados. Bullish e bearish. Isso acontece quando a gente tem uma tendência definida no mercado. Um mercado bullish é um mercado dos touros, um bull market, um mercado em tendência de alta.
Já o mercado bearish é um mercado dos ursos, bear market, um mercado em clara tendência de baixa. Isso é extremamente importante para a tomada de decisão em todos os nossos trades. Chamamos de bull market ou mercado de touros porque o touro ele ataca para cima. Já um bear market ou mercado de ursos é porque o urso ele dá uma patada para baixo. Capitalização e market cap. A capitalização de uma criptomoeda se dá pelo valor total investido nela. E como calculamos isso? Simplesmente pegamos o número total de criptomoedas e multiplicamos pelo seu valor. Já o market cap é o valor total investido em todas as criptomoedas. Então é isso, investidor. Eu espero que você tenha desfrutado deste curso e que com ele você consiga ter saído do zero para começar a entender o trading e dar esse seu primeiro passo aí ao trabalhar com as probabilidades no mercado das criptomoedas. Se você se interessou pelo tema, eu fortemente recomendo que você conheça os projetos da Investidor Moderno, que eu vou deixar aqui na descrição. E são projetos que vão te ensinar estratégias avançadas, que vão unir a análise técnica com a análise de sentimento, para te dar ainda mais as probabilidades e trades eficientes. Nesse projeto, você não vai ter apenas um curso, mas também vai ter uma mentoria e um estágio, que é onde você vai trabalhar ao vivo comigo e outros traders profissionais. Vou deixar na descrição. E além do trading, nesse projeto você também vai aprender sobre outras maneiras de rentabilizar o seu capital. Porque hoje em dia a gente não faz só o trading. Nós também temos dezenas de oportunidades, centenas de oportunidades de renda passiva no mercado das criptomoedas, que nos permite ganhar de maneira conservadora. Dessa maneira, os nossos ganhos não provêm só mais do trading. A gente tem uma fonte de renda passiva e você vai aprender isso também nos projetos. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Um forte abraço.